eu quero falar um pouquinho de movimento político para 2026, principalmente sobre aquilo que deve acontecer aqui no estado de São Paulo. Paraná Pesquisas divulgou hoje um levantamento sobre a preferência na disputa pelo governo e também para o Senado aqui no estado de São Paulo. Vamos com o nosso Murilo Hidalgo, então, que vai trazer os detalhes para a gente agora, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Que bom recebê-lo novamente, é sinal que as eleições estão se aproximando, porque toda vez que o Murilo vem aqui nesse estúdio é porque o bicho começa a pegar. Então, como a gente gosta muito de falar de números relacionados às eleições, quero te dar as boas-vindas novamente, Murilo. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar novamente aqui. Murilo, vamos com o primeiro cenário então. Pode rodar aqui no nosso telão e aí a gente vai explicar para a nossa audiência. Nessa situação eleitoral para governador de São Paulo, em que a gente tem uma pesquisa espontânea, ou seja, né, Murilo, não são apontados os nomes diretamente às pessoas, elas que sugerem e vocês entendem a partir disso, é assim? Exatamente. A gente só pergunta se as eleições para governador do estado de São Paulo fossem hoje, quem você votaria, sem mostrar nome de ninguém. Interessante. Vamos ver então como é que essa pesquisa espontânea ela demonstra a vontade dos eleitores aqui em São Paulo. Tarcísio de Freitas... Não, agora está estimulada, gente. Volta anterior, por favor. Aí. Não. Aqui também é outra. Aí sim, espontânea. Tarcísio de Freitas aparece com 18,6%, seguido por Geraldo Alckmin com 2%, então uma distância gigantesca. Fernando Haddad do PT com 1,5%, Ricardo Nunes com 1,4%, Márcio França, que vem aí como um possível candidato do PSB, tentando voltar ao poder aqui no estado de São Paulo, 1,3%, Guilherme Boulos com 1,1%, Érica Hilton com menos de 1% e Capitão Derrite também com quase 0%, 0,2%. O que a gente precisa extrair dessa espontaneidade das pessoas trazendo esse resultado para Tarcísio e o restante assim tão próximo dos 2%, 1%, Murilo? Olha, o que fica muito claro é que espontaneamente o nome que está na cabeça do eleitor do estado de São Paulo é o atual governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Os demais ainda muito pouco, o que mostra que a população ainda também não enxergou quem seria o adversário dele. Caso ele venha a concorrer. Caso ele não venha a concorrer, também não tem nenhum nome ainda despontando muito nas pesquisas, de forma espontânea. Ou seja, Murilo, isso traz um sentimento interessante relacionado tanto à presidência da República quanto ao governo, porque a partir do momento que não se tem a indicação de Tarcísio, de fato como pré-candidato à presidência da República, as pessoas pensam, mas e aí, será que ele vai? Será que ele fica? Mas é o nome que eu estou querendo aqui para mim nesse momento. E aí ele aparece dessa maneira, seria assim? Exatamente. A população, esse fato do Tarcísio, ele vai disputar a presidência da República, ele vai disputar o governo de São Paulo. O que ele vai ser candidato, certo? Ao mesmo tempo que deixa o nome dele em evidência, que ele é mais comentado, certo? Ao mesmo tempo gera essa dúvida. Vamos dar uma olhada então num próximo cenário, que aí eu acho que temos a estimulada com esses nomes. Aí, o que acontece? O Instituto vai lá e apresenta uma cartela de nomes, é isso, né, Murilo? É um disco. É um disco para não ter nome na frente nem atrás, certo? Legal. Para não dizer que beneficiou nenhum candidato nem o outro, onde o eleitor escolhe um candidato. Então foi mostrado o disco com esses nomes, né? Temos então nesse disco o nome de Tarcísio de Freitas. Na estimulada, ele já aparece com quase 50%. Geraldo Alckmin vem na sequência com 27%. Nesse caso, a gente poderia ter um segundo turno entre os dois aqui, né? Não, com o resultado de hoje, com a pesquisa de hoje, porque isso aqui não estão os votos válidos. Se você considerar os votos válidos, tirar o não sábio nenhum, o governador Tarcísio também estaria ganhando em todos os cenários no primeiro turno. Nossa, isso é bastante relevante. Piperno, como é que você avalia essa questão? Porque é uma informação que mostra que a aceitação de Tarcísio segue bastante alta, mesmo depois de algumas polêmicas envolvendo o nome dele nas últimas semanas. Sem dúvida, tudo bem. O que me chamou mais a atenção, e não é nem essa simulação, enfim, o governador Tarcísio hoje seria o franco favorito, né? Murilo, até por ser o nome também mais comentado, ele está no poder e tal. Mas, para mim, o dado novo, aliás, há duas questões novas nessas pesquisas que vocês fizeram, que vão aparecer nas outras simulações. É a presença expressiva da Érica Hilton, à frente de nomes tradicionais, em outras simulações, inclusive. A segunda, e aí eu queria, essa minha pergunta para você, você considera que a partir da eleição, após a eleição para prefeito do ano passado, Ricardo Nunes se tornou, aí sim,
um político, digamos, de primeira grandeza. Ele mudou o status dele aqui no estado de São Paulo? Mas calma aí, Murilo, porque o Piperno está muito ansioso. Deixa a gente chegar na tela lá do Ricardo Nunes e aí ele vai responder a pergunta aqui do Piperno para a gente poder trazer. Antes eu quero falar aqui sobre essa tela então, e o Piperno chama atenção aqui para a Erika Hilton aparecendo com quase 10%. Isso é um número relevante nesse momento para essa candidata que ainda não tinha se colocado ou não havia nada muito aventado sobre o nome dela para o cargo de governadora, de possível governadora? É uma grande surpresa, pode ser a grande surpresa da próxima eleição. Ela aparece quase com 10% de intenção de voto, num cenário muito disputado entre o atual governador e o ex-governador Geraldo Alckmin. E não tenho dúvida que se ela não disputar essa eleição, em 28, ela será um nome muito forte para a Prefeitura de São Paulo. Murilo, eu vou pedir que você vá um pouquinho mais para a sua direita para não cobrir os números na hora que a gente tiver na tela aberta aí. E aí, temos então Paulo Serra, do PSDB, com 3,8%, o Luiz Felipe Dávila, do Novo, com 1,1% e nenhum, branco, nulo, 6,3%, não sabe ou não responderam 3,9%. O que te chama a atenção nessa tela, hein, Alangani? Não, o que me chama a atenção é a força do Tarcísio, né? Então ele ganharia a eleição no primeiro turno e provavelmente, já emendando uma pergunta aqui para o Murilo, roubando muitos votos do Geraldo Alckmin. O que mostra essa força do Tarcísio? É a estimulada ou é a espontânea? As duas. Tanto que na espontânea ele está muito mais à frente, certo? Mas mostra muita força na estimulada, porque o Geraldo Alckmin é uma pessoa querida no Estado, tanto que quando a gente tira o Geraldo Alckmin, a gente tira o Tarcísio, a gente vai ver para frente, ele é muito forte, ele fica muito mais forte. Mas mostra principalmente a força do governador no interior do Estado. No interior do Estado, ele é muito mais forte do que na capital. Tem uma fixação grande, né? Vamos então para o próximo cenário aqui para quem nos acompanha. Pode rodar. Temos então um cenário da estimulada trazendo Ricardo Nunes como candidato ao governo aqui de São Paulo. E ele aparece com 32,7%, seguido de Márcio França com 17,6%, Erika Hilton com 13% nesse caso, quando tira-se o Geraldo Alckmin e o governador Tarcísio de Freitas. Veja como cresce também aqui os números de Erika Hilton, assim como de Paulo Serra, com 6%. Alexandre Padilha também aparece nessa estimulada com 5,4% e o Luiz Felipe Dávila chega aqui a 3,1%. É interessante o quanto há uma pulverização dos votos de ambos mais, digamos, fortes ali nas outras pesquisas para outros nomes que aparecem aqui com uma competitividade maior. E aí agora explique para a gente esse lance relacionado ao Ricardo Nunes. As eleições municipais ajudaram ele a crescer na possibilidade de candidatura ao governo de São Paulo? Com certeza. A eleição da Prefeitura de São Paulo incorporou, né? Deixou ele forte, muito conhecido no estado inteiro também, por ter disputado a Prefeitura da capital, e mostra claramente que hoje, se o governador Tarcísio vier disputar a presidência da República, dos possíveis nomes que nós testamos que ele poderia apoiar, o nome mais forte é o do Ricardo Nunes. É o único que está na frente, inclusive dentro da margem de erro de Geraldo Alckmin. Todos os demais perdem por uma diferença muito grande. O que fica também uma grande dúvida ao governador Tarcísio, certo? Caso ele venha disputar a presidência da República, como que fica o quintal, né? Ele vai precisar organizar essas possíveis indicações. José Maria Trindade, como é que você avalia esse movimento que, de certa forma, depende de Tarcísio como um todo? Seja para unir a direita e atender a partidos do Centrão numa candidatura à presidência da República, seja para criar uma sucessão aqui no governo de São Paulo. Olha, primeiro lugar, indica aí vamos dizer, um divórcio, uma dissociação do mundo da política, dos políticos, da realidade, do que o povo pensa, né? Porque tirando o Tarcísio, aí chove de candidatos. Além do Nunes, tem o Gilberto Kassab, tem o vice-governador, tem o Garcia, tem o presidente da Assembleia, enfim. E nenhum deles estão constando aí, e a surpresa da Erika Hilton pontuando muito bem, né? E se elevando a uma condição, e isso é no estado inteiro, né? Agora eu queria fazer uma pergunta sobre exatamente algo, os indecisos e os nenhum. Eu considero que para esse estágio os dois são pequenos, né? Surpresa, parece que o pessoal está mesmo decidindo antecipadamente.
Exatamente, Zé Maria. Quando a gente coloca no cenário do governador Tarcísio enfrentando o ex-governador Geraldo Alckmin, são dois nomes muito conhecidos e muito queridos pela população. Então, por isso, o índice de não sabe nenhum é baixo. Quando a gente já tira o governador Tarcísio, essa porcentagem já vem em torno de 20%, já aumenta bastante. Certo? Agora, como você falou, eu acho que a Erika Hilton e o próprio prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, são as grandes surpresas. Certo? E se fica na dúvida hoje, por exemplo, se o Geraldo Alckmin nem o Haddad resolverem ser candidatos a governador, será que o PT não vai tentar uma aliança com a Erika Hilton? Que ela passa a ser uma possibilidade, ela pode ser uma surpresa na eleição. Exatamente, Murilo, isso é muito interessante. Vamos trazer então mais um cenário aqui da pesquisa do Instituto Paraná. Vamos lá. Agora aqui a gente tem para senador aqui em São Paulo. Nesse caso, veja como fica a espontânea. Eduardo Bolsonaro aparece com 2%, Geraldo Alckmin com 1,5%, Capitão Derrite com 1,4%, Fernando Haddad com 1,3%, Ricardo Salles com 0,6%, Baleia Rossi com 0,3% e o Paulinho da Força, que está fazendo a relatoria agora do projeto da dosimetria, chega ali com 0,4%. Vamos analisar esses números quando a gente fala de espontânea. São números bastante relevantes, principalmente para Eduardo Bolsonaro, que está nessa situação agora envolvendo a candidatura dele à permanência ou não na Câmara dos Deputados por causa da atuação nos Estados Unidos, Murilo. Olha, os números para o Senado são muito, muito baixos de espontânea, o que mostra que essa eleição ainda não entrou no radar do eleitor. Muito baixo. Você vê um Tarcísio com 18%, certo? Você vê o primeiro que lidera o Senado com 2%. Quer dizer, a eleição do Senado eu vejo ela muito aberta aqui no estado de São Paulo, completamente aberta, por ainda não ter um quadro definido. Também é muito difícil de montar os cenários. Quem será candidato ao Senado? Isso tem muito a ver também com uma tradição. Agora, 4h40, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, já espero vocês, nas outras plataformas seguimos. Eu acho que isso tem a ver também com a tradição do brasileiro de focar muito nos cargos do executivo, né, Murilo? E deixarem as eleições para deputado e senador bem ali numa escolha quase que final mesmo. Alguns definem até quando estão indo na urna, por isso que tem muito aquela relação com o Santinho também, talvez menos agora, com uma atuação mais forte nas redes sociais, mas ainda assim não são candidatos, digamos, preferenciais no rol daqueles que a gente vai escolher, né? Com certeza, essa eleição está muito distante, apesar de tanto Lula quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro estavam comentando muito sobre a importância da eleição do Senado, que ambos querem fazer uma maioria no Senado, mas mesmo assim para o eleitor ela ainda está distante. E lembrando que na próxima eleição nós votaremos em 2 nomes, né? Temos mais uma tela aí da situação para Senado e agora sim a gente tem no cenário estimulado. Nesse caso, vejam o quanto a situação muda. Fernando Haddad já chega a quase 38%. Eduardo Bolsonaro vai para 32%. Capitão Derrite, 20%. Paulinho da Força, 12%, Baleia Rossi, 12% e Ricardo Salles, 11%. Ou seja, nós teríamos então, para Senado aqui em São Paulo, Fernando Haddad e Eduardo Bolsonaro eleitos. Hoje, pela realidade de hoje, sim. Sim. Então, pelas pesquisas que a gente vem fazendo no estado de São Paulo, fica muito claro que pela realidade de hoje, eu te diria que cada lado vai fazer um senador. Eu vejo muito pouco difícil um lado eleger os 2 senadores. Porque provavelmente possivelmente terá o Fernando Haddad candidato a senador ou o Geraldo Alckmin. Então, quer dizer, provavelmente um vá e do outro lado, provavelmente vá um senador também. Basta saber quem será o outro candidato, principalmente se o Eduardo não vier a disputar, né? Ou seja, aquela vontade do PL de tentar 2 pessoas ou dos partidos da direita como um todo, de tentar elegerem 2 pessoas aqui em São Paulo, ela fica bem reduzida se tiver o nome do Fernando Haddad no meio, porque aí você tem a polarização garantindo a escolha de cada um. Mas te chama a atenção ele aparecer em primeiro lugar, inclusive à frente de Eduardo Bolsonaro nesse momento, Murilo? Na pesquisa passada, ele já passou dentro de uma margem de erro. Agora saiu um pouco da margem de erro, certo? O Haddad, como a gente acabou de ver, ele está tendo bastante protagonismo, está aparecendo bastante, o nome dele também está muito em evidência e o Eduardo está fora do Brasil. Isso também eu acho que está prejudicando. Te chama a atenção, Piperno, esse número aqui no caso do Senado? O que me chama a atenção aí, Murilo, é que, então, nesse cenário em que Eduardo Bolsonaro não seja o candidato, isso se transfere automaticamente para o Capitão Derrite ou isso também se dissipa aí? No próximo cenário que a gente fez, a gente testou o nome do vice-prefeito de São Paulo, Romelo Araújo. E apareceu como? Nós não estamos com a tela aqui. Próximo, ele parece em torno de 11% a 12%.
Eu apostaria hoje, apostaria que, caso o Eduardo não venha e o Ricardo Nunes não seja candidato a governador, o Melo Araújo teria uma boa possibilidade de ser o outro candidato na chapa com o Derrite. Então, você entende também, Murilo, que esse bom resultado de Haddad, no caso do Senado, pode inclusive indicar as decisões que vão ser tomadas pelo próprio PT e também pelo presidente Lula naqueles que vão ocupar as candidaturas nesses cargos? Olha que difícil que vai ser essa escolha no final. Você vê como vai ser difícil. Porque você pensa assim, se o Tarcísio resolver ser candidato a presidente, a chance do Geraldo Alckmin ser candidato a governador é considerável. Uhum. Então pode ser que o Geraldo Alckmin se anime. Sim. Se o Tarcísio ficar em São Paulo, eu acho pouco provável que o Geraldo queira disputar com o Tarcísio. Uhum. Certo? Ao mesmo tempo, se o Tarcísio disputar a presidência e o Geraldo quiser ser vice, para o PT hoje, o melhor candidato é o Fernando Haddad. Mas é uma missão difícil para ele, porque ele teria uma eleição para o Senado muito encaminhada. Então, quer dizer, ele estaria indo para um sacrifício, talvez. Abriria mão de uma certeza para uma completa... Quase uma certeza para disputar uma eleição onde não é favorito. Completamente imprevisível. Então, quer dizer, é muito difícil. Eu acho que toda essa decisão vai depender demais da postura final do governador Tarcísio de Freitas. Porque se ele for à reeleição, hoje ele é muito favorito. Certo? Então, se ele não vier, abre. O Ricardo Nunes será candidato? Não será candidato? Largará a prefeitura? Não largará a prefeitura? Como ficará essa situação? Murilo, muito obrigado pela tua participação conosco hoje aqui. Volte mais vezes e sempre. Eu que agradeço e um grande abraço a todos. Eu tenho certeza que a partir daqui a gente vai se encontrar mais vezes, né, com as eleições se aproximando. Um grande abraço para você. E eu quero trazer também um bastidor que eu apurei junto com os auxiliares de primeira hora ali do governador Tarcísio de Freitas sobre o resultado dessa pesquisa do Instituto Paraná. Vamos trazer aquela primeira tela, a segunda tela, na verdade, a estimulada, que mostra Tarcísio de Freitas muito bem ali no páreo, chegando então a quase 50%. E como o Murilo destacou para a gente, com chance de eleição em primeiro turno em todos os cenários. Fui lá e questionei, então, esses auxiliares do governador Tarcísio de Freitas sobre como ele recebeu esses resultados. Eles me disseram que o governador, obviamente, ficou muito feliz porque entende que isso é reconhecimento do trabalho que faz, mas quando eu perguntei qual é o reflexo disso para as eleições em 2026 e como ele entende esse reflexo, aí a conversa parou ali e a resposta foi: as eleições de 2026 estão muito distantes ainda. E há um temor do governador Tarcísio de Freitas de que uma forte especulação em torno de 2026 tire o foco das entregas que ele ainda precisa fazer neste ano e no começo de 2026. Porque o governador está numa forte campanha com entrega de propostas, de projetos, de obras que são relevantes aqui para o estado de São Paulo, mas o foco está tão intenso se ele vai ser ou não candidato à presidência da República, se ele de fato vai ficar aqui no governo de São Paulo na candidatura, que há um temor ali de que isso prejudique, de fato, o que o governador está executando e o dia a dia dele como governador aqui do estado de São Paulo. E aquele temor de que as pessoas comecem a olhar esse movimento no sentido de que, olha, o governador já não está pensando mais aqui no estado de São Paulo, não. Ele já está de olho lá nas eleições de 2026. E os auxiliares ali nessa conversa que eu tive hoje de bastidor me disseram, ele quer afastar qualquer possibilidade disso acontecer. O foco do Tarcísio é o governo do estado de São Paulo. Como é que você avalia essa estratégia, Zé Maria Trindade? Pois eu sempre acho que o mandato de um governador, de prefeito e de presidente da República é de 8 anos. Com essa história aí de uma reavaliação no meio do mandato, ou seja, depois de 4 anos. A gente viu claramente, o meu argumento ele se solidificou nesse caso do Tarcísio. Quando houve ali a candidatura de Tarcísio à presidência da República, surgiram vários candidatos. Isso tumultua o governo, encurta um governo e provoca uma disputa muito forte entre os próprios auxiliares. Com a saída de Tarcísio ali, o vice-prefeito virou candidato, o presidente da Assembleia virou candidato, o vice-governador foi, né? O prefeito. Então, isso tumultuou a área e poderia, sim, ameaçar o governo daqui para frente. Então, assim, não é possível não se candidatar à reeleição e, se for, no caso dessa presidência, tem que atrasar mesmo a decisão. Então, isso aí é muito importante. Agora, essa posição do Tarcísio, porque deu certo, é um homem de infraestrutura em São Paulo,
é um estado de infraestrutura. Porque, olha, ganhar de Geraldo Alckmin, inclusive no interior, isso não é fácil não. Geraldo Alckmin é muito forte no interior, né? Exatamente, Zé Maria Trindade.